Queridos, eu quero hoje começar esse tempo pelo fim. Geralmente o que eu vou falar agora, eu falo mais no fim da ministração. Mas cada lugar que Deus me leva para dar o meu testemunho, eu sinto uma direção diferenciada. Tanto que faz 15 anos que eu dou esse testemunho. E algumas pessoas que me acompanham várias vezes em vários lugares, ou que estão sempre no retiro com a gente, costumam dizer que nunca ouviram dois testemunhos iguais, né? Por que, pastor? O senhor floreia, coloca algumas coisinhas a mais? Não, é que a única vez que eu dei o meu testemunho completo foi num retiro, aonde, em concordância do pastor Marciano e do pastor Francisco, eles abriram mão da palavra do Espírito Santo, e eu preguei por quase 4 horas. Eu preguei a manhã toda, das 8 da manhã até quase 1 da tarde ali. Foi algo, demos ali umas pausas no meio para dar uma respirada, mas foi a única vez que eu consegui assim ir de A a Z. E eu sempre busco no Senhor, tanto que eu não uso esboço, eu não uso trilho, eu busco no Senhor aquilo que precisa ser falado em cada lugar. Por quê? Quem conheceu o profeta Amaro aqui de Irati? Quem ouviu falar? O profeta Amaro era um senhor de 70 e tantos anos já, que ouvia Deus audivelmente no ouvido esquerdo em francês, né? E ele tinha nascido lá no interior, lá dos Recife, lá daquela parte de cima lá, nunca nem tinha passado perto de uma escola de francês. E ele dizia que todo ambiente é profético, né? Então, por isso eu não programo nada, porque tudo que sai da minha boca, quando eu estou dando testemunho, é profético. Então, fique alerta. Às vezes Deus vai estar falando com você. E o que eu sempre digo no final, e que hoje eu vou dizer no início é: nunca desista de ninguém. Sabe, querido, por pior que seja a história da pessoa, Deus pode mudar a história dela. Não importa o quão profundo essa pessoa desceu, o quanto ela magoou, o quanto ela prejudicou outras vidas, Deus sempre pode resgatar das trevas aquele que está perdido. Assim como se você tem alguém muito bom do seu lado, sabe aquela pessoa que a turma costuma dizer que só falta Jesus? Falta tudo, né? Mas tem algumas pessoas que a gente tem essa impressão: a pessoa é tão boa, tão generosa, trabalha, ajuda, está sempre presente, está sempre participativa, e aí a gente vê que, puxa, por que não converte de uma vez, né? Por que não começa a andar com Deus de uma vez? Mas essa pessoa, por melhor que ela seja, se ela não tem Jesus, enquanto ela está respirando, ela pode se tornar um problema gigante. Ela pode se tornar uma pessoa, né, com problemas gigantes. Aí você vê pessoas, né, muitas vezes a gente fica sabendo, na maioria das vezes, de pessoas de renome, né, artistas famosos, pessoas do mundo da mídia, do cinema, que a gente fica sabendo que tira a própria vida. E aí você fala: nossa, né, tem um ator, que eu não vou nem lembrar o nome dele, mas ele fez O Homem Bicentenário, era um humorista, né, e ele... Como que é o nome? Robbie Williams, esse mesmo. Você assiste os filmes dele, você assiste as entrevistas dele, ele emanava uma coisa boa, ele era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, sem escândalos, uma pessoa que fez a sua carreira, né, sem chamar muita atenção, só chamava atenção nas telas, e de repente tirou a própria vida. Aí você ouve de pastores, vamos pegar aí pastores renomados, né, que ao longo dos anos aí tiraram a sua própria vida. Quem tira a própria vida, irmão? Com todo respeito, se você está aqui e tem alguém da sua família que tirou a própria vida, é alguém que está sendo conduzido pelo reino das trevas. Porque é o mais baixo nível de assassinato que existe, é tirar a própria vida.
Então, ninguém é bom o suficiente que não possa se tornar mal, e ninguém é tão mal que não possa vir a ser bom. Então não julgue o livro pela capa. Não julgue o livro pela capa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cresci numa família muito boa. Meus pais, apesar de desviados, porque quando eu nasci eles me apresentaram na igreja e logo se desviaram, eu não tive contato, né, com o mundo cristão, a não ser por parentes, né? Os parentes que viviam, de vez em quando ia para casa dos parentes final de semana e me arrastavam para a igreja, mas era mais um entretenimento, mais um tempo de passeio ali com a família, do que propriamente dito estar na igreja. Então, mas apesar de terem se desviado, os meus pais sempre mantiveram muitos princípios. Mas eu não sabia que eram cristãos, eu não sabia que eram princípios bíblicos, né? Princípio de caráter, de respeitar os mais velhos, de não roubar nada de ninguém, né? De ter um bom comportamento, de ser uma pessoa agradável. E apesar de eu ter crescido num bar, meu pai, né, aos 11 anos de idade, meu pai abriu um bar, eu cresci num bar, mas eu não bebia, eu não fumava, né? Geralmente eu era, se não o melhor, um dos melhores alunos da classe, né? Eu era a pessoa que estava ali sempre no páreo dos primeiros lugares das notas, principalmente em matemática, né? Que geralmente o cara fala, as minhas notas são ótimas, daí você vai olhar a nota do cara, é tudo bom, só matemática que o cara está lá no chinelo, né? Mas eu era bom em matemática também, me formei, né, no 2º grau em técnico em contabilidade, quando tinha na escola pública o técnico em contabilidade. Era uma pessoa que todo mundo gostava, os mais velhos, os mais novos. Conheci a Vanusa, eu devia ter aí em torno de uns 17 anos, né? Ela já era maior de idade, então eu quero já revelar que ela se aproveitou de mim, da minha inocência, né? E ela já tinha 19 anos quando a gente se conheceu. E quando ela me conheceu, querido, eu era o noivo dos sonhos, né? Era magrinho de verdade, né? Hoje todo mundo diz, nossa, como você está magro. Não, eu não estou magro, irmão, eu estou menos gordo. É diferente de estar magro, né? O Dr. Keller aí que deve saber, né? Que eu estou enganando bem, né? Mas era magro de verdade. Eu devia ter, quando ela me conheceu, uns 60 quilos, com essa altura, né? Com 1,80 m, então era um palito. Tenho as fotos do álbum de casamento que não me deixam mentir. Era amoroso, não frequentava a noite, né? Esporadicamente com ela, com alguns amigos, mas era aquela coisa de sai e volta antes da madrugada, não frequentava, não bebia, não fumava, né? Era realmente um príncipe. E ela achou isso também e aceitou o meu pedido de casamento, né? Eu costumo dizer que nós nos casamos por amor, porque a maioria dos nossos amigos se casaram por causa de uma gravidez, né? Porque na nossa época era muito normal isso, né? Casalzinho novo de 17, 18 anos, ficar grávido e casar, porque daí era o único jeito de arrumar a gravidez. E aí é os divórcios que nós temos aí hoje, né? Essa epidemia de divórcios na nossa geração aí, os que estão na casa 200 já, né? É difícil você conversar com alguém do mundo que não passou por um divórcio, que não está num novo casamento. Mas nós nos casamos por amor. Vivemos uma lua de mel por algum tempo, né? Por um bom tempo, e logo os problemas começaram. A gente, na verdade, casou e a gente não tinha muita instrução, e a gente foi brincar de casinha. Apartamento novo, móveis novos, né? Vida nova, longe dos pais, né? Fazendo tudo que queria, do jeito que queria, né? A gente ia fazer compra para 2 pessoas, tinha que alugar um caminhão para trazer a compra para casa, né? Só doce e coisa boa, né? A Vanusa comprava todos os produtos de limpeza do supermercado, né? Era um carrinho, era meio carrinho de comida e 3 carrinhos de produto de limpeza. E nesse contexto, eu já estava trabalhando com
um político ali da nossa área, e eu já tinha um plano de carreira, irmão. Eu acabei não indo para o exército por causa disso. Ele tinha alguns conhecimentos dentro do exército, conseguiu uma liberação para mim, porque eu já tinha um plano de carreira, não tinha por que pensar em investir ali aquele ano no exército, ele iria me atrapalhar. Por quê? Porque eu queria ser um vereador, eu queria ser um deputado, eu queria ser alguém dentro do mundo da política, talvez um prefeito, um governador, era o desejo, e eu fazia bem o meu papel. Eu tinha realmente o dom nessa área, e sempre fui aquele que escapava dos amigos ali mais problemáticos, Então a gente tinha as nossas reuniões, tinha os nossos churrascos. Quem trabalha com política aí? Não tenha vergonha, irmão, erga a mão. Eu já passei por isso, eu sei como é. Ninguém, né? Então tá bom. E a gente fazia ali o churrasco para os formadores de opinião, Então a gente ia lá, chamava os donos de farmácia, os donos de supermercado, os donos ali dos comércios locais, e fazia aquele churrasco. E geralmente no final do churrasco, os meus amigos iam, para a noitada, e eu voltava para casa, E eles até falavam: vai lá, fica com a sua polaquinha, E eu voltava mesmo para casa, e eu estava deslumbrado com a minha vida nova de casado. Mas quando os problemas começaram, que a gente começou a ter algumas diferenças, e eu descobri, que a pastora Vanusa é chegadinha num cartão de crédito, gostava de um cheque especial, e eu me lembro que no segundo ano de casamento eu dei uma conta conjunta para ela, no Unibanco, Uniclass, a conta na época era conta com limite, era uma das únicas contas que te dava direito de negociar com o gerente por telefone na época, que não era normal como hoje, que você faz isso por aplicativo, E ela se perdeu, começou a fazer empréstimo do empréstimo, e eu não estava sabendo de nada, porque apesar de ser conjunto, eu tinha a minha própria conta, e eu não usava aquela conta. E quando eu descobri, a coisa estava tão feia, que eu já estava no Serasa. Eu acredito que eu descobri porque eu fui comprar algo, trocar de carro, alguma coisa assim, meu nome já estava no Serasa, e aí a coisa fugiu do controle, Eu fiquei muito brabo com aquilo, e eu me lembro que eu tomei uma decisão. Eu falei: eu não vou, já que o meu nome não tá mais limpo. Era algo que eu prezava demais. Eu tinha crescido ouvindo que homem de verdade tinha o nome limpo, Homem podia entrar em qualquer lugar e fazer uma dívida do tamanho que fosse, que o nome estava limpo, Naquela época não existia o termo score ainda, Mas eu tinha um score, alto, E aí, quando eu vi que destruiu, eu decidi mudar totalmente de vida. Numa noite, depois de um churrasco desse, eu decidi que eu iria me drogar. E eu cheguei para os meus amigos que estavam ali e os convenci de me deixar participar. A princípio eles não queriam, mas concordaram depois, e eu participei ali de uma inteira, e eles compraram cocaína, e naquela noite eu fui apresentado a cocaína diretamente. Não tinha nenhum outro tipo de vício. Se não bastasse, a cocaína me fez mal logo nos primeiros minutos, e aí alguém já me trouxe um copo de bebida forte, para acalmar, porque minha garganta fechou, não conseguia respirar, achei que estava tendo uma overdose. Eles davam risada de mim, dizendo que era daquele jeito mesmo, que era aquilo que fazia, e a bebida não resolveu, não me trouxe de volta. E aí um maluco puxou um baseado do bolso e falou: fuma um bag que passa. E naquela noite eu usei cocaína, tudo que eu não tinha usado minha vida toda eu usei, Usei cocaína, bebi, usei maconha, e dali em diante aquilo se tornou algo normal na minha vida. Junto com as drogas vieram a vida pregressa, porque aí eu já não tinha mais motivos para voltar para casa. Então eu usava o meu trabalho como desculpa. O trabalho político geralmente é noturno, A gente tem que estar ali, o nosso círculo era mais
né, dos botecos, das lanchonetes, dos bares noturnos, e a gente usava isso de desculpa que tinha que acompanhar o político, e depois que a gente deixava ele em casa, geralmente de madrugada, 1, 2 horas da manhã, a gente saía para a nossa noitada. E rapidamente eu me tornei alguém que se entregou às drogas, porque eu tenho um defeito, né? Tudo que eu faço muito bem feito. Sou daqueles caras exagerados, né? Então, ó, não faz nem um ano que eu estou pedalando. Dá uma olhada nas minhas roupas, irmão. Ei, glória! Eu entro de cabeça. Com algumas semanas que eu estava pedalando, eu já tinha tudo. Tinha todos os equipamentos, ferramenta, já sabia fazer tudo, trocar corrente, trocar pneu, Eu me dediquei assim as primeiras semanas para aprender, porque eu sou assim. E nas drogas foram assim, foi assim. Não bastava para mim eu chegar num lugar e ter alguém que fazia e me dava ali. Eu tive que aprender a fazer, diferenciar, mexer com a droga, né? Eu tive que ter muitos lugares aonde comprar, fazer amigos. E aí, no meio do caminho, eu comecei a trocar aqueles amigos que eram usuários por amigos que eram traficantes. Porque daí para mim usar a droga já não era mais o suficiente. E quando eu comecei a andar com esses traficantes e estar com eles nas festas que eles frequentavam, nos lugares aonde eles iam, eu era muito bem tratado por ser assessor do deputado. Para eles era muito bom ter alguém como eu ao lado, porque geralmente uma carteirada resolvia tudo, né? Aquela carteirinha de assessor parlamentar, a polícia chegava e falava: amigão, vem cá, trabalho lá para o deputado fulano e tal, você pode nos ajudar, cara? Assim, estamos só em amigos aqui, né? Deixar como está. E geralmente esse deputado ele era muito ligado na área da polícia, ele ajudava tanto a polícia civil como a polícia militar, e o nome dele era muito conhecido nesse meio e respeitado, os policiais gostavam. Então geralmente eles faziam vista grossa para isso, e eles gostavam de me ter ali no meio. Mas andar com traficante, irmão, você começa a estar em lugares onde você se sente inseguro, né? Traficante não vai só em festa de playboy, onde a droga rola solta, né? É tudo bonito, é tudo lindo. Não, o traficante vai em favela buscar droga, traficante viaja para pegar droga, né? E você vê eles o tempo todo armado. E eu comecei a me sentir inseguro, e comentando com um amigo, ele me disse: cara, eu acabei de trocar a minha arma e estou com uma arma sobrando lá, você não quer comprar de mim? Já que você está se sentindo assim? Olha, é uma boa, cara, né? E aí, como sempre, fui lá, comprei a arma dele, transferi para o meu nome, fiz porte, fiz registro, fiz o porte, né? Fui lá, fiz o porte, e aí comecei a andar com aqueles caras. Aí um dia um traficante me falou assim: cara, você vai ser preso, porque se uma hora que der uma batida, os caras pegar você com essa arma legalizada, aí você vai responder um monte de coisa. Você tem que ser esperto, porque se você precisar usar essa arma, você não vai poder usar, porque ela está registrada. Os caras vão te localizar na hora. Então você tem que ter a tua arminha registrada, e tem que ter uma outra que você carrega escondidinha ali, porque quando você apresenta a arma registrada, eles não vão querer saber se você está, te revistar para ver se você tem mais arma. Olha, sabe que você não é burro, cara. E por acaso ele tinha uma outra para me vender. Aí eu comprei aquela arma dele, e eu me lembro que passou uns dias, alguém chegou e me ofereceu o dobro do valor naquela arma. Aí eu descobri que a arma que não tinha registro, ela valia mais do que a que tinha. Ei, Ney, você sabe do que eu estou falando, né? E aí eu comecei, irmão, como eu tinha um acesso na favela, eu comprava a arma na favela, reformava e vendia para os playboy. E aí eu virei traficante de armas. Fiz muito isso. Comecei a chegar em casa com armas, com drogas, e guardar. E a Vanusa começou a ver aquela movimentação. Logo fiz uma tatuagem, fiz outra, e as coisas começaram a mudar. Eu já não era mais aquele cara, né, apaixonadinho, aquele cara certinho. Eu acredito que naquela época ela já começou a imaginar que outras coisas também já estavam acontecendo, porque é o que a palavra diz, né? Um abismo
puxa o outro. Então eu já estava no adultério desde o início ali, né? Não tinha como escapar disso. A minha vida íntima era uma bagunça, né? Eu passei por todas as áreas de depravação que você possa imaginar. Sei que tem crianças aqui hoje, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas eu costumo dizer que eu fiz tudo, né? O que você imaginar, eu passei. E foi nisso que eu me tornei um lixo humano. E aquilo só ia aumentando a cada dia. Logo eu já não me segurava mais, porque até então o que acontecia? Eu conseguia viver uma vida dupla. Até a Vanusa perceber que eu estava trazendo carro roubado, arma roubada, drogas para casa, né? Eu ainda enganava. E ninguém sabia. A família ainda achava que eu era o Andy, que era o meu apelido carinhoso dentro de casa. Mas o Andy já tinha morrido fazia hora, porque enquanto eles me chamavam de Andy, na favela eu era conhecido como Magrão, um dos caras mais perigosos que tinha na favela. Porque é claro que com as costas largas como eu tinha, eu me tornei alguém muito violento, porque era fácil, eu era intocável. De dia eu estava com a polícia, de noite eu estava com os traficantes. Ninguém queria entrar numa briga comigo. Ninguém queria comprar confusão comigo. E isso foi tomando uma proporção de um jeito que eu me tornei uma pessoa muito arrogante, intragável, a ponto assim de a própria família não reconhecer mais. Depois de um tempo passando por esse problema todo, a Vanusa não aguentou, desistiu, me mandou sair de casa, chamou meus pais na época, a mãe dela morava em outro estado, em Goiás, chamou os meus pais. Numa manhã eu chego em casa, está meu pai, minha mãe e ela sentados na sala, e eu arrogante falei: olha, faz assim, você fica com as coisas da casa, eu só quero meu carro. Peguei a bolsa que já estava arrumada, joguei no porta-malas do carro, fui embora. E eles ficaram meses sem ter notícias minhas. Nesses meses, querido, eu me afundei tanto. Eu já tinha tido, claro que andando nesse meio, eu já tinha tido contato com o crack. O crack já estava fazendo parte da minha realidade. Era algo que eu fazia sempre nos finais de noite. E eu fui morar num lugar onde eu me tornei ali o patrão da biqueira, né? Morava nos fundos de um bar, de um prostíbulo. E ali as coisas ficaram realmente estranhas. Estranhas a ponto de uma noite numa manhã, eu ter um acesso de raiva com alguns homens tão grande, que as pessoas que caminhavam comigo ficaram com medo de mim. E procuraram e encontraram a minha família. Eu me tornei literalmente o gagareno. Eu já não tinha mais amor por nada, não tinha amor por ninguém. Um amigo podia levar um tiro ou uma facada minha assim, de graça, porque eu resolvi que eu tinha que fazer. A minha mente já não funcionava direito, eu estava dominado por demônios, porque durante um período eu descobri que fazendo pacto com algumas entidades eu tinha acesso a algumas coisas que eu queria. Então eu fiz dentro de um terreno de Umbanda um pacto com Maria Padilha, consciente, sabendo o que eu estava fazendo. E a minha vida se transformou num literal inferno. Eu não dormia de madrugada, dormia algumas horas no período da manhã. Quando eu acordava, o meu café da manhã era um copo de conhaque, 2 dedinhos de conhaque, um baseado, e já ia para cocaína. Chegava no fim da noite, eu já entrava no crack, e passava a madrugada de novo, usando crack, e no outro dia de novo, e de novo, e de novo, até que eu desisti do crack, da cocaína, e fiquei só no crack. O crack me dominou, eu passava os meus dias em função do crack.
De dia correndo para arrumar uma forma de ter dinheiro para comprar o crack para usar durante a madrugada. Aí comecei a comprar e vender. Logo já estava de novo naquele meio ali afundado, né? E não tinha mais jeito. Nesse dia que encontraram a minha família, minha mãe me procurou, me ligou, ela estava no litoral, e eu me lembro que eu acordei assim, eu tive o problema, era umas 10 horas da manhã, e eu passei o dia naquele problema, num conflito grande, numa briga horrorosa. Eu segui aqueles homens pelo nosso bairro todo. Enquanto eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não tive sossego. E eu me lembro que eu acordei todo sujo, com uma faca na mão, com um telefone no meu ouvido, que alguém estava segurando, e a minha mãe gritando do outro lado do telefone o que estava acontecendo. Quando eu ouvi a voz dela, eu voltei a si, e ela falou: olha, o teu pai não está bem, eu não estou bem, mas a gente está subindo. Fica onde você está que nós vamos te buscar. E eu tive um relampejo de lucidez, e eu falei: não, faz assim, eu vou lá para a casa de vocês, porque agora eu preciso sumir, eu precisava sumir, eu não podia ficar naquele lugar. E eu me lembro que um tio meu veio me buscar, e ele era evangélico, de uma outra denominação, daquela que gosta de dinheiro, que eu não vou dizer o nome, e ele ficou ali comigo durante uma madrugada toda, nós assistindo aquele programa na televisão. Ele ligou para aquele pastor, aqueles pastores oraram comigo ali no telefone ao vivo, foi uma loucura aquilo. Não lembro de nada direito, lembro só dos flashes e do que ele me contou, porque eu estava completamente drogado e bebendo muito. E aí a minha mãe subiu e a gente começou, eu vim morar na casa dos meus pais, e a gente começou a procurar ajuda. Eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, porque naquela altura a polícia queria me matar, meus inimigos queriam me matar, meus amigos queriam me matar, e eu queria me matar. Então eu ia morrer. Já tinha tentado tirar a minha vida algumas vezes nas depressões da droga, nos pós, né? Nas pós-noitadas, naqueles dias que realmente a coisa ia tão profundo, fazia tanta coisa ruim de madrugada. E tem um detalhe, eu não posso transformar em regra, mas todo mundo que eu já conversei é igual a mim, porque eu sou confidente de casa de recuperação e presídio, irmão. Então eu ouço bastante confidência legal, né? Assim, umas historinhas mais ou menos, e a maioria deles me fala a mesma coisa. Essa história que o cara fala, eu não me lembro, isso é um jeito que a vergonha achou de dar uma desculpa, porque eu me lembro de tudo. Tudo. Eu posso não lembrar de alguns detalhes menores, mas das confusão, irmão, eu lembro de todas. Talvez eu não lembre aonde foi, com quem que foi. Tem gente que eu não sei nem o nome. Tem inimigo de morte meu que eu não sei nem o nome. Mas eu lembro que a gente era inimigo. Não lembro nem por quê. Então essa história de que eu não me lembro, sabe, é complicado, irmão. Alguém que está aí está precisando ouvir isso. E eu comecei a caminhar ali com a minha mãe, meu pai já não queria nem saber mais. A última pessoa no mundo que tinha sobrado, que acreditava em Deus, era minha mãe, porque em mim ela não acreditava mais. E a gente começou, e foi psicólogo, psiquiatra, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, foi ansiolítico, foi antidepressivo, foi tarja preta, foi não sei o quê. Coitado do meu pai, gastava quase R$1.000 de remédio comigo por semana. E eu estava lá, comprando crack e fumando escondido no quarto, na casa deles.
A coisa ficou feia, eu já não saía mais do quarto. A minha mãe tinha que quase arrombar a porta para mim colocar 2 colheres de arroz na boca, porque eu só queria saber do crack. E aí eles jogaram a toalha. Aí eu entrava e saía a hora que eu queria, eu ia e vinha. Era tão ridícula a coisa que meu pai tinha o bar, eu morava em cima do bar, e num quartinho que eles me deram, inclusive é o meu quarto hoje. Eu moro na mesma casa, e os traficantes vinham beber ali no bar e eu pegava a droga escondido dos meus pais lá no balcão mesmo. E aí eu entrava e riscava a conta do traficante, a droga estava paga. E era assim, irmão, a coisa ficou de um jeito que eu virei um nada. Alguém que andava de peito estufado na cidade, com carro novo, com casa boa, com esposa loira do olho azul, se tornou um bicho. Estava ficando louco. Ela ia me visitar às vezes, porque quando ela me largou, quando ela me pediu para ir embora, ela estava grávida de alguns meses já. O Alan já tinha nascido quando eu estava morando na casa da minha mãe. Meu pai e minha mãe tinham necessidade de estar com ele, e aí a Vanusa tinha que vir, porque não confiava de deixar ele vir sozinho. E era essa loucura, irmão. Ele fez uma cirurgia de cranioestenose com 7 meses, e eu ia visitá-lo no pós-cirúrgico. E aí, enquanto a minha mãe me dava R$2, porque em Curitiba no domingo a passagem era R$1 do ônibus. E aí minha mãe me dava R$2 para que eu não tivesse nenhum tipo de ideia na época. Aí o que eu fazia? Antes de sair de casa, ela me dava um comprimido, os comprimidos que eu tinha que tomar, para mim chegar calminho na casa da Vanusa. E aí eu tomava os comprimidos, em vez de ir de ônibus, eu ia a pé e ia tomando 25 centavos em cada boteco que eu encontrava. Ia tomando 25 centavos de pinga em cada boteco que eu encontrava pelo caminho aí. E chegava na casa da Vanusa com a boca torta. Aí ela achava que eu estava calminho, mas eu estava já, para lá de Bagdá. Eu tinha descoberto que, já que eu não podia usar o crack mais, porque aí nós estávamos nesse tratamento, eu usava os remédios que os psiquiatras davam para me drogar. Tomava, aumentava a dose por conta própria. Aí tinha farmacêutico amigo que vendia. Tem algum farmacêutico aqui, não erga a mão, mas irmão, não venda remédio controlado sem receita para ninguém, por mais bonzinho que seja, né? Porque isso quase destruiu a minha vida. Eu chegava com a caixinha, falava: cara, não deu tempo de eu pegar a receita, você me ajuda? Depois eu te dou a receita. E está lá até hoje esperando, 15 anos depois. E a coisa ficou de um jeito que parecia que não ia ter como mudar. E a Vanusa já estava bem estabelecida com a família dela, criando meu filho. E eu, nas festas, nas bagunças, destruindo cada vez mais uma chance de mudança. E todo mundo que tentava ajudar, eu afastava. Sabe, querido, é natural alguém que está nessa situação afastar as pessoas. Então, às vezes, a gente precisa insistir um pouco mais. Às vezes, a gente precisa procurar ajuda, procurar pessoas que sabem o que está fazendo. Se vocês não têm, alguém aqui na igreja que mexe com isso, procura uma casa de recuperação, procura um psicólogo especialista nessa área para instruir, porque existe uma coisa chamada codependência. E a codependência muitas vezes faz as famílias ficarem inertes diante da situação. E aí, quem está dentro do problema olha e acha: eu não sei mais o que fazer. Deixa eu te dizer, não tentou tudo, irmão. Tudo é muita coisa. Só que às vezes precisa de um olhar de fora. Às vezes eu pego famílias que vêm se aconselhar comigo lá na Alcance Curitiba, e eu começo a falar e eles dizem: nossa, como que a gente nunca pensou nisso?
Eu digo, é claro, irmão, você está no olho do furacão, você vai pensar em o quê? Né? Mas vai por aqui, por ali, por assim. Né? A maioria das histórias que deram certo, que chegaram até nós, foram direções que a pessoa ainda não tinha conseguido ver, porque estava magoada, estava machucada, estava destruída. Gente, eu roubava minha mãe, roubava minha irmã. Eu não tinha dificuldade de fazer nada para usar drogas. Não tinha limites, porque o certo e o errado tinha acabado. O viciado, na mente dele, não é que ele não sabe o que é certo e o que é errado, mas para de fazer sentido. Então, por exemplo, tem muito viciado, talvez você conheça algum, que não deixa de trabalhar. O cara tem lá a profissão dele, e ele é um mecânico. O cara que que eu vou contar daqui a pouco, que me levou a Jesus, era um mecânico. Então ele conseguia trabalhar algumas horas do dia para manter o vício, e na cabeça dele era assim: eu trabalho, o dinheiro é meu, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. E o viciado, ele entra nesse lugar, ele começa a achar que a vida é dele, e que ele faz o que quer, e ele não consegue enxergar que as pessoas que estão ao redor dele estão sofrendo mais do que ele. Cega, sabe? Então, se você conhece alguém assim, estenda a mão. Se você tem uma família que está passando por isso próximo a você, estenda a mão. Tente ajudá-los a buscar ajuda, para encontrar um outro caminho daquilo que já foi tentado. Nessa altura, quando eu achei que nada tinha jeito mais, eu era o deputado que eu tanto prezei, se viu numa situação que não tinha mais como me manter, porque eu já estava mais conhecido que nota de R$1 naquela época, né? E as pessoas já falavam, e ele um dia chegou para mim e falou: cara, eu não posso mais vincular meu nome com o teu, vou te arrumar um cargo numa secretaria, e mano, é o que eu tenho para você. 12 anos de trabalho se foram por causa das drogas. Ele conseguiu me manter por um tempo, acreditando que eu ia voltar, mas não teve jeito. E aí eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde do Paraná. Creia nisso, cara, acredite. E eu era muito bom em tecnologia, na época eu era muito bom em banco de dados, e eles me colocaram para trabalhar no processamento das AIH de atendimento das 22 regional do município, do estado, das 22 regionais municipais. E eu recebia todas a AIH é o registro de internamento do paciente no SUS. E eu que fazia o processamento para pagar os hospitais. E eu tinha que trabalhar um dia no mês. E era o único dia que eu trabalhava. Vocês também? Mas deve ter sido, irmão, 2002, 2003. Vocês eu não sei, mas eu sei de um grande hospital de referência cardiológica em Campina Grande do Sul, que deixou de receber 8 milhões por minha causa. Usava drogas nos banheiros da secretaria, eu fumava crack nos banheiros da secretaria. Enfim, isso é uma outra história. E aí, bem naquele dia que eu tinha que trabalhar, é claro que eu saí no dia anterior, só que eu era responsável, irmão, acredite. No meio de toda essa bagunça eu era responsável, eu sabia que aquele único dia eu tinha que estar lá. Então deu 3 horas da manhã, né, eu devia estar assim uns 7 quilômetros da minha casa, num boteco que ainda vendia fiado para mim. E eu falei, eu vou embora porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. E aí eu tenho algo que é muito interessante. Se eu dormir 3 horinhas, eu fico novo. E aí eu me aproveitava disso. E aí eu vinha voltando de a pé, me para um amigo e fala: cara, você sabe onde que a gente pode tomar uma saideira? Falei, cara, eu preciso ir embora, eu tenho que trabalhar. Ele falou: não, vamos tomar só uma saideira e tal. E eu sem dinheiro já, sem nada, louco para ir num lugar. Falei, cara, então vamos. Saí com aquele cara no meio do caminho, eu fui contando para ele.
Naquela semana, eu tinha tido um surto emocional. Eu tinha descido para a casa de um amigo meu, na favela, uma biqueira, né, a gente chamava de boca de fumo na época, né, não era biqueira, um mocó. E eu, quando cheguei lá, eu tive um surto emocional e eu não conseguia parar de chorar. E eu falava para aquele cara, a gente é drogado, a gente é correria, as pessoas têm vergonha da gente. Você já imaginou? A gente vai buscar os filhos na escola e eles vão se esconder de vergonha. Nós precisamos fazer alguma coisa, cara, não dá mais. Eu cheguei num ponto que eu fazia, mas eu sofria. Porque eu sempre fui um cara que gostei de me cuidar, de andar bem vestido, de andar cheiroso, e eu parecia um defunto ambulante. Eu saía do chuveiro fedendo. Eu ia tomar banho, quando eu saía do chuveiro eu já estava fedendo de novo. Os meus poros fediam, o meu suor fedia. E aí eu fui contando para ele no carro desse surto que eu tive, que, cara, remédio não adiantava. Nessa altura eu tinha desistido de tudo já. Sabe aquelas caras que desistem de tudo? Eu só não estava morando na rua, porque a minha mãe conseguia convencer o meu pai a me deixar usar o quarto. Mas o quarto, irmão, parecia um chiqueiro, para não dizer outra coisa. Nojento, eu não consigo. Eu lembro disso, às vezes parece que nem foi comigo. E aí eu contei tudo isso para ele, eu acho que ele gravou aquilo e a gente chegou, eu levei ele até uma casa noturna, onde algumas mulheres amigas minhas trabalhavam, e elas já estavam fechando, mas abriram para a gente estava ali naquele balcão, e quando chegou a cerveja, eu fui pôr no copo dele, ele botou, eu lembro como se fosse hoje, ele botou a mão no copo de cerveja e falou, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você não é chegado nessa história de religião, mas só me diga sim ou não. Lá em casa tem um negócio chamado célula. A minha mulher é da igreja lá. E agora, hoje à noite, era uma quarta-feira, hoje à noite vai ter uma reunião lá. Você não quer ir lá? Vai que. Olhei para ele e falei, cara, você sabe que eu não gosto de crente não, mas cara, vai que, né? Acho que eu vou. E a gente bebeu, e é claro que a gente não ficou só ali, a gente desceu para a favela, e quando foi quase 8 horas da manhã, eu saí lá da biqueira que a gente estava, fui para o meu trabalho, chapado, muito louco, fiz o que tinha que fazer, voltei para casa, quando era umas 7 e pouco da noite, eu olhei no relógio, falei para minha mãe, mãe, você lembra do fulano? Ela falou, lembro. Aí eu falei, pois é, cara maluco, me encontrou essa noite, essa madrugada, encontrei com ele aí, estava contando para ele da minha situação, que eu já estava naquela do cara de pau, né, irmão? Eu admiti que eu tinha um problema, eu só não sabia o que fazer com ele. E esse cara me convidou para ir num negócio chamado célula lá na casa dele. Ela endureceu assim, falou, é? Se eu fosse você, eu ia. Eu falei, acho que eu vou mesmo. Levantei, fui para a célula, irmão. Eu tinha contado algo para ele no carro, que eu não tinha contado para ninguém. Que eu tinha procurado algumas pessoas que tinham AIDS e me relacionado com elas para mim tentar pegar a AIDS e morrer. Porque eu não conseguia me matar, meus amigos não queriam me matar, e aí eu ia fazer o quê? Mas eu contei aquilo para ele, né? Quando cheguei na célula, ficou aquele hora, todo mundo ali. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando vi um nóia na sua célula, tipo eu, né? Diz os advogados que não pode falar nóia, né? Mas eu era nóia, eu posso falar, né? Quando vi um nóia na sua célula, ou quando vi um ímpio na sua célula, ou quando vi alguém que não conhece a Deus na sua célula, irmão, não age diferente. A gente percebe. Sabe por que a gente percebe? Eu estou numa célula cheia de crentes, só eu muito louco. Termina a célula, o irmão vai orar, e ele fala, antes de orar, será que há alguém entre nós que gostaria de aceitar Jesus? 15 pessoas na célula olhando para mim assim.
Gente, age naturalmente, faz de conta que está tudo certo, que vocês estão acostumados a receber maluco, né? Faz a coisa devagarzinho. Mas quando ele foi orar, ele falou: hoje eu quero orar por algo diferente. Deus me mostrou que há algumas pessoas que estão entre nós, que já tentaram pegar AIDS para morrer. Na hora eu virei para o meu amigo e falei: ô miserável, estava do meu lado. Eu falei: não contei nada, nem vi o cara. Nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu vi por tua causa. Ele também era, a mulher era crente, mas ele era safado. E aquilo mexeu comigo, irmão. Falei: cara, como é que esse cara pode saber disso? Agora, esse cara, sabe quem era? Cara, é uma bagunça, não dá tempo de explicar, por isso que a coisa tem que ser longa. Esse cara que era o líder primeiro que a célula não foi na célula da mulher do cara. Tinha as duas igrejas, né, a igreja do Flávio e a Shalom estavam fazendo um intercâmbio, e aí o povo da Shalom estava nessa igreja, nessa célula do Flávio lá de Curitiba. E aí, esse cara, ele era um cara que ele chegava no bar do meu pai, e ele botava 2 revólveres em cima do balcão, para poder jogar sinuca valendo maconha. Eu me lembro que quando eu vi ele, eu olhei para o meu amigo e falei: que você só pode estar de brincadeira, né? Falei para você que eu não quero mais usar droga, você me traz na casa do traficante, rapaz? Mas era o líder de célula, o cara tinha convertido, fazia 8 anos já, e eu não sabia. Isso é outra coisa que você precisa entender, irmão. O tempo passa diferente para o viciado, sabe? O relógio cronológico dele é diferente do da gente. Eles não percebem a passagem do tempo. Por isso que você vê aí cara com 50, 60 anos, fundado na droga, e para ele está tudo certo, que ele não faz o cálculo de tempo como a gente. E aí, no final ali, ele orou tudo, e quando ele fez o apelo, aí eu aceitei o apelo dele, né? Eu nem sabia o que era que eles estavam querendo fazer comigo, mas eu falei: você vai resolver meu problema, foi para isso que eu vim aqui, né? Outra dica, irmão: nem todo mundo que aceita Jesus sabe o que está fazendo. Tem gente que vem na emoção, ou vem achando que se ele não for, ninguém vai dar café para ele no final. E eu saí dali com aquela informação, já saí para fora. A primeira coisa que eu fiz foi tentar acender um cigarro. O cara deu um tapa na minha mão, falou: aqui não pode fumar. Eu falei: como assim, não é livre? Aí começamos a ir na igreja, certa, né, na Shalom, posso falar, eles sabem disso. E aí a gente ia na igreja, e aí era assim, a Shalom era aqui, minha casa era aqui, e a casa dele era aqui. Aí quando terminava o culto, eu não sei o que ele fazia, acho que a mulher dele não sabia dirigir, ele dava uma volta, e aí ele chegava aqui na casa dele e falava assim: desce que eu vou levar o Anderson em casa. Aí eu ficava fazendo a conta, né? Tipo, por que ele não passou lá antes, né? Já que ele vai ter que me levar em casa. Aí ela descia e a gente não ia para minha casa, a gente ia para a biqueira. Irmão, passamos uns meses nisso. Passado um tempo, eu cheguei para ele e falei: cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem algo sobre mim que você não sabe. Eu sou um cara que eu faço tudo muito bem feito. Eu sempre faço as coisas da melhor forma possível. Tem caráter, velho. Sou um noiado de caráter. Então, cara, você não está ouvindo aí o teu pastor aí? Que ele está falando? Que não pode levar uma vida dupla, que não tem como servir 2 senhores e essas coisas aí? Então, cara, nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, você só passa na minha casa a hora que você for embora, que eu não vou mais na igreja. Resolvido o assunto. E aí me afundei. Aí me acabei. Aí, aquela história dos 70 vezes 7, irmão, eu senti na pele. Eu senti na pele. Porque aí parecia que não tinha limite. Eu fumava e não ficava louco.
A droga parecia que não fazia efeito mais, a bebida parecia que não fazia efeito mais, a vida lascívia não tinha mais graça, pelo contrário, eu sentia dores, e mesmo assim eu queria mais. Era 5, 6 vezes num dia, e aquilo me fazia mal, mas eu estava lá atrás daquilo, e eu virei um bicho de verdade, que as pessoas já não queriam mais estar perto. Aí, numa tarde, a minha mãe encontra aquele rapaz da célula, que deixava os revólver lá, e ele fala: e aí, como é que está o Anderson? A senhora sabe que ele esteve lá na minha casa, na célula, um tempo atrás e tal. Fiquei feliz, né, que disse que ele não estava bem. Ela falou: ixi. Engraçado, ele encontrou ele num supermercado chamado Videira. Será que é profético nele? Ela chorou no mercado e falou para ele: olha, eu perdi o meu filho, só estou esperando o telefone tocar pedindo para mim ir buscar o corpo. Mais ou menos como a gente fez com a irmã dela. Ela já tinha a referência, né? E aí aquele cara, o Espírito Santo tomou ele de uma forma, irmão. Ele chegou na minha casa e ele sabia quem eu era, ele sabia das minhas histórias, ele ouviu várias histórias, porque nós tínhamos muitos amigos em comum. Ele chegou na minha casa e ele falou: cara, eu não sei o que é que você vai querer fazer comigo depois, mas eu preciso te dizer umas coisas hoje. Você é um safado sem vergonha, vagabundo. Você não tem vergonha na cara, você está matando teu pai e tua mãe. Teu pai está com problema, perdeu quase 30 quilos por sua causa. Tua mãe está com problema no coração por tua causa, desenvolveu arritmia, problema de pressão. Você está com 30 e poucos anos nas costas e está aí feito um Zé Ruela nesse sofá aí. Ergue a cabeça, rapaz. Amanhã tem culto, eu vou passar aqui para te pegar, você vai na minha igreja. Eu só não vim atrás de você antes porque eu achei que você estava bem lá na outra igreja. Eu não vim aqui para te ouvir. Gordinho safado, ele parecia o Ney. O gordinho. O safado eu já não sei. Gordinho safado, eu vou lá na favela, vou pegar um berro lá, vou dar um jeito nesse cara. Quem que ele está pensando que é? Da onde isso, cara? E aí, no outro dia, ele veio e me busca. Chegou na frente da minha casa, eu falei: não vou. Ele falou: você vai. Eu falei: não vou. Ele falou: você vai, nem que seja força. Então vou. Estava chapado, mano. Fui chapado para a igreja. E aí eu descobri que quando eu ia na igreja, todo mundo ficava calminho, me dava até dinheiro. As pessoas ficavam boazinhas. E aí eu comecei a ir com ele na igreja. Ia na igreja, ia na célula. Aí eu saía do trabalho, ia para a esquina da casa dele, tinha um boteco, eu chegava lá às 4 horas da tarde, sentava no boteco, enchia a cara de vodka, né? Que bêbado é tão burro que ele acredita naquela história que vodka não dá cheiro, né? Aí enchia a cara de vodka, fumava uns baseados e ia para a célula. Chegava na célula quebrantado, a turma começava a cantar, eu já começava a chorar. E todo mundo achando que eu estava sentindo a presença do Espírito, eu estava chapado. Mas sabe o que acontecia? Nada. Aquele povo me amava como se eu estivesse ali de verdade. Sabe, eu chegava fedendo e eles me abraçavam e diziam: que bom que você está aqui. Eu começava a falar as minhas baboseiras e eles escutavam. Tinha célula que eu falava a célula inteira. E eles escutavam. E aquele cara começou a ir me buscar. Aí quando ele sabia que eu estava em casa, ele ia lá e me pegava e me levava para o trabalho junto com ele. E muitas vezes os filhos dele não tinham um iogurte na geladeira para tomar, mas ele me levava e pagava almoço para mim na rua, só para estar comigo, para falar comigo. Sabe, querido, aquilo que eu preguei domingo aqui, eu preguei
na convicção de ter vivido no meio de pessoas que não viviam daquele jeito, que viviam do jeito certo. Esse cara dava o testemunho, esse cara amava a esposa, amava os filhos. Eu olhava para ele e falava: uau, eu quero ter isso. Mas eu não tinha força, eu continuava ali, e ele sabia que eu estava enganando ele, mas mesmo assim ele continuava investindo e acreditando em mim. Sabe aquilo tudo que eu falei aqui, que eu fiz pelos outros, eu não fiz porque eu sou bonzinho, eu fiz porque eu aprendi do jeito certo, porque alguém tinha feito para mim. Eu contava coisas que eu fazia nas noites, naquela área, que se eu escuto aquilo de alguém, eu não ponho dentro da minha casa com a minha família. E ele me levava para dentro da casa dele, me botava sentado no domingo na mesa da casa dele, com os filhos, com a esposa, me ensinava a orar. Até que um dia ele chegou para mim e falou: ó, cara, é o seguinte, você vai começar a ouvir lá na igreja um negócio de um retiro. E lá na igreja era assim, eu não sei por que era só ele que falava comigo. Todo mundo que queria alguma coisa que me envolvia, falava com ele para ele falar comigo. Porque das vezes que alguns irmãos vieram falar comigo, eles acabaram na parede com a minha mão no pescoço deles. E aí a igreja tinha um pouco de medo de mim. Até hoje eu não entendo por quê. Eu falo para o Flávio, Flávio, mas por que vocês tinham medo de mim? E aí eu vi aquela movimentação do retiro, e todo mundo falando com todo mundo, de encontro com Deus, e não sei o que, e comigo ninguém falava nada, era só o Ozzy. Cara, você vai, então, não, e até então eu vou, chegou na sexta-feira do retiro, eu endoidei. Eu quer saber, eu não vou mais nada. Deu um problema lá na secretaria, com o meu salário, com o meu cargo lá, que teve mudança de governo e virou uma bagunça, e eu estava revoltado, e eu ia, aquela noite eu queria ir estourar, já tinha passado a noite anterior na favela estourando, e aí o Flávio me liga, pastor Flávio, da Rocha Viva me liga, e aí eu falo: cara, não vou. É pela primeira vez, o cara nunca falou comigo, não vou. Eu já falei pro Ozzy que não vou e pronto. Falei: não, mas cara, qual que é o problema? Eu falei: cara, não tem dinheiro, os caras cortaram aqui meu cargo pela metade, eu estou devendo até a roupa do corpo, não posso pagar retiro. Ele falou: não, cara, eu pago do meu bolso para você, tem problema aqui, ó, pode vir, já está pago o teu retiro, tal. Eu não tenho como ir até a igreja. Ele falou: pega um táxi que eu pago. Na época não tinha Uber não, irmão, táxi naquela época dava uns 50 pila de casa na igreja. E aí, falei: não vou. Beleza, fui para casa, cheguei em casa, minha mala pronta no sofá. Eu falei: o que é essa mala aí, mãe? É para você ir no retiro? Eu falei: não vou. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Se a senhora acha que a senhora vai me ver por aí com essa Bíblia debaixo do braço, com a mãozinha levantada, fazendo assim, dizendo Nosso Senhor, essas coisas, não vou. Eu vou lá na igreja porque vocês ficam mais tranquilos aí, e sabe, não quero mais saber. Eu não vou conseguir ser que nem esses crentinhos mequetrefe aí. Minha mãe chorou. Dali a pouco chegou na porta da minha casa uma Brasília véia, 2 carburador. Eu sei que ela chegou não pelo barulho, pelo cheiro da gasolina. Desce lá de dentro um cara de uns 2,10 metros, sobrinho do meu líder lá. Chegou para mim assim, cruzou o braço, os patacas dos braços, ele era halterofilista. O tio mandou eu vir te buscar. Eu digo: é para já, a mala está pronta. Tem que entender uma coisa de malandro. Malandro só entra em briga que ele sabe que pode ganhar, irmão. Quando ele sabe que pode perder, bicho, esqueça. Ô Ney, eu vou estourar uns 15 minutinhos, tá? Já estou quase no fim. E aí, queridos, eu entrei naquele carro, fui para a igreja, cheguei na igreja, o ônibus do meu candidato estava lá na frente da igreja, que eles tinham pedido para mim conseguir o ônibus emprestado para ir. Eu tinha conseguido. Aí ele chegou, falou: pode entrar no ônibus aí. E lá era tudo de vidro assim, e eu vendo o pessoal no pré-retiro que tinha, né? Falei: não, mas teu tio falou que tem um negócio de pré-retiro. Ele falou: não, você não precisa não, você entra no ônibus aí, nós vamos esperar aqui. Tá bom, eu vou no banheiro. Ele falou: eu vou com você. Tá bom então.
Aí entrei naquele ônibus e falei, quer saber? Eu vou, esses crentes vão dormir, e eu, vazo. Passando na rua, perto da chácara assim, tinha um botequinho do jeitinho que eu gostava. Sabe aqueles botequinhos, Ney, que só tem um bêbado na beira do balcão, que ele parece uma estátua. Toda vez que você passa lá, ele está lá com aquela mesma piga. E a luzinha faz assim, dá aquela falhadinha. Bem desse. Eu falei, aí, vou tomar um conhacão nesse boteco aqui, cai na BR, pega uma carona, estou em casa, já era. Mas, mano, deixa eu falar para você, não é brinquedo quando as pessoas falam que há uma preparação para o encontro com Deus. Que na hora que aquele ônibus passou pelaquela porteira, o mundo mudou. Foi na arca. Você estava lá, né? O mundo mudou. Eu lembro do teu testemunho. Aí eu fiquei ali à noite ouvindo Peniel. Sabia que eu preguei o Peniel lá? Flávio me chamou para pregar o Peniel lá. Foi a melhor pregação da minha vida. E no sábado a gente levantou, teve todas as apresentações, as palavras. Depois do almoço o pastor falou, olha, à tarde nós vamos dar um tempo para vocês. Tire esse tempo para orar. Não vai dormir não, vai orar, vai conversar com Deus. Tinha um tronco assim no meio de um gramado. Eu vou dizer a verdade para você, eu até tinha tentado, mas eu nunca tinha orado de verdade. Nunca tinha parado para falar com Deus de verdade, até porque eu não acreditava muito que Deus existia. Me sentia meio ridículo orando. E eu me ajoelhei ali naquele tronco. Falei, hoje eu não faria uma oração dessa, mas nem... Eu digo, cara, é o seguinte, se você existe de verdade, essa crentalhada doida aí tá falando é verdade, esse negócio de eis que te digo aí, essas palavras aí, então faz o seguinte, me cura do crack, porque eu não vou conseguir, eu estou aqui, eu estou com a cabeça que é só voltar lá e fumar mais uma, eu não vou dar conta, me cura dessa porcaria e eu vou deixar tudo isso aí que estão falando a meu respeito ser verdade. Eu mal fechei a boca, eu senti uma presença que nunca tinha sentido na minha vida, né? Eu senti uma paz, um conforto, era como se alguém chegasse, e como se eu fosse um bebezinho, que alguém chegasse e pegasse no colo, e dissesse, eu estou aqui, é isso que você quer? Eu vou fazer, vai ser assim. Na hora aquilo desligou dentro de mim, foi como se tivesse tirado com uma faca de fogo, sei lá, porque eu parei de sentir aquela vontade na hora, e aquela presença me deu a entender assim, abre sua Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. Tem gente que não entende porque que eu sou tão pirado pelo Nova Criatura. Eu só não estou com a camisa do Nova Criatura aqui, que a minha esposa não deixa eu usar, ela fala que eu tenho que estar bonitinho quando eu vou pregar. E estava lá assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu saí dali, no domingo fui para minha casa, não tinha ninguém me esperando na igreja, ninguém acreditava em mim. E na minha casa tem uma escada, e tinha um sofá que ela conseguia ver a escada do sofá. E quando eu comecei a subir os degraus, a minha mãe olhou para mim e começou a chorar, porque estava estampado no meu rosto meu encontro com Jesus. Aquele dia minha vida mudou, nunca mais eu usei crack, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, o meu vocabulário foi transformado, eu só falava gíria, irmão. Daquele dia em diante, o meu vocabulário foi transformado, e eu comecei
a frequentar a igreja, eu comecei a estudar a palavra, eu fui para a escola bíblica, até do teatro da igreja eu participava. Quando eu não estava em casa, eu estava no trabalho. Quando eu não estava no trabalho, eu estava na igreja. Algum tempo se passou, já fazia 1 ano que eu estava na igreja orando pela vida da Vanusa. A Vanusa não queria mais saber, porque as histórias pipocaram, né? E ela começou a saber de todas as coisas que eu tinha feito. E ela dizia, não quero mais. Um dia ela me ligou, falou, olha, vamos dar entrada nesse divórcio aí de uma vez, né? Meu líder ligou para ela, botou no Viva Voz para me animar, né? Falou, cara, vamos falar com ela, eu sei que ela vai me ouvir. Aí ele falou com ela, quando ele terminou de falar, ela falou assim, olha, eu não vejo o Anderson como homem mais. Não dá, não importa se ele está mudado, não dá. Aí ele falou para ela assim, vou te pedir uma coisa, aquilo que eu falei na mesa sobre a palavra hoje, orar ou rezar, ele usou a palavra certa naquele dia, ele falou, vou te pedir uma coisa, você reza, não reza? Ela falou, rezo. Você pode rezar para Deus fazer a vontade dele e transformar o coração de vocês de novo? Ela falou, isso eu posso fazer. E ela começou a orar. Ela começou a rezar e nós de cá orando. Passou o tempo, teve um novo retiro. Era uma vez no ano o retiro, lembra? Era uma vez no ano. Eu fui para o retiro dessa vez para trabalhar. Irmão, eu era guardado numa redoma dentro da igreja, eu era o mascotinho da igreja. Culto de domingo à noite, a turma brigava para me levar para casa para jantar junto, para levar para as pizzarias. Por isso que eu saí de 60 quilos para quase 120. Acho que eu engordei, eu saí dos 60 para 100 assim em 4 meses de convertido. Um negócio louco. E eu era guardado nessa redoma e eu queria muito participar do teatro lá. Só que eles falaram, cara, você ainda não está pronto, você ainda, né? Você precisa ficar na tua, você não pode mexer com esses bichos mais nervosos assim ainda e tal. E eu orando. Aí eu falei, mas no ensaio eu posso ir? Posso. Aí eu já tinha aprendido a orar, irmão, porque eu estava orando tão bem que todo ensaio que eu ia, faltava um infeliz para ensaiar. Quando chegou no dia do retiro, eu sabia todos os papéis, porque eu tinha que fazer os papéis no ensaio para ajudar a ensaiar. E aí, na noite anterior ali à apresentação, o Oziel chega para mim, de madrugada, fala, cara, estou com um irmão aí que passou mal, teve que ir embora, e eu vou precisar que você participe do teatro. Você vai fazer um daqueles bichinhos lá. Eita! Todo mundo aqui já foi no retiro? Não? Ah, não foi ainda? Boa sorte para você, irmão. E aí eu fui com aquela alegria fazer. Só que antes, eu estava escondendo dele que eu já estava meio enrabixado com uma menina da igreja lá. E eu já não estava nem orando mais, eu já tinha pedido o divórcio. E aí eu falei para ele, cara, eu preciso te confessar um negócio. Sabe a fulana? Ele falou, irmão, economiza as palavras, eu já sei a saliva, que eu já sei o que você está fazendo. E sabe por que eu não falei nada? Porque, cara, como homem de Deus, eu preciso te dizer, espera a sua esposa. Como amigo, eu entendo a sua situação, são 3 anos sozinho, né? Sabe Deus, aí como é que está a tua cabeça. Mas, cara, deixa eu te dizer uma coisa, espera, não toma nenhuma atitude, nem pede o divórcio, deixa, se ela quiser, ela corre atrás e dá entrada nos papéis, e nem entra nesse relacionamento sem ela pedir o divórcio. Espera em Deus. E tá bom então, tá falando, vou fazer assim. E fui para eu fui o melhor de todos aqueles bichos
Sou eu. De todos os retiros, de todos os lugares, o melhor fui eu. Eu nunca fiz algo com tanta vontade na minha vida que leio fazer aquilo lá, irmão. Parecia que, eu acho que, bem mais humilde. Foi inclusive da humildade que eu acho que eu fiz. Mas eu estava com tanta vontade de fazer aquilo. Eu era daqueles, irmão, que eu estava lá nesse retiro. Enquanto eu não estava fazendo algo, eu estava na sala de intercessão. Eu não ia dormir. Eu rodava a sala de intercessão. Eles nem me colocavam na escala. E aí, voltamos. Dessa vez a minha mãe estava toda empolgada para ir me receber na igreja. Não sei se vocês fazem isso aqui. Naquela época a gente vinha vestido de soldado, fazia aquela festa, né, e tal. E tem coisa que é meio spoiler, não é spoiler inteiro. E aí, irmão, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu vi a minha mãe. Falei, ué, quem que é aquela que é a mãe? A mãe tinha convencido a Vanusa a ir na igreja e levar o meu piá junto. Eu acho que ele devia ter uns 2 anos, 2 para 3 anos. Levar o meu piá junto para me ver voltando do retiro. Rapaz do céu. Eu saí do meio da turma, nem fui lá para frente, nada. Aí fui lá receber ela e tal. Aí o Gilberto começou a pregar. Aí ele falou, irmãos, hoje a palavra vai ser voltada para as famílias, mas eu quero fazer algo profético antes. Pede para essa pessoa que está aí do teu lado se você pode orar por ela. Olhei para a polaca, falei, posso orar por você? Ela fez assim com a cabeça. Ela era meio descrente, né? Estava naquela outra religião dos totem lá. E aí eu estou indo embora depois do culto, irmão. Volto para Curitiba assim que o culto acabar ali. Fica aí você explicando. E aí comecei a orar por ela. Eu não sabia o que era batalha espiritual ainda. Mas eu orei de uma forma. Eu repreendi cada demônio. Eu rejeitei cada palavra de divórcio, separação. Mas foi algo assim, olha, eu não lembro da oração, mas foi um negócio que, o sentimento que eu tive, a certeza que eu tinha que aquela oração ia fazer algo diferente. Aí eu olhava ao redor, assim, dava aquela piscadela, assim, eu olhava ao redor, as pastoras já estavam ao redor com a mão estendida, aí eu cresci. E o Gilberto pregando, dali a pouco eu só ouço, eu digo, né, em nome de Jesus, amém. E o Gilberto fala de lá, amém, irmãos, você pode ficar de pé. Tinha acabado a palavra, irmão. Eu orei quase 1 hora. Ninguém percebeu, nem eu, nem ela. E ninguém falou nada, né? O diácono naquele dia estava tudo escondido, os diáconos, acho que não foram no culto. Ninguém veio falar que não podia. E aí, rapaz, aquele pastor olha e fala assim, se você tem algum problema no seu casamento, pega na mão da sua esposa e vem aqui para frente agora. Eu não olhei, não perguntei, não falei nada, eu só fiz assim, irmão. Ela pegou na minha mão, a gente foi para frente. E nosso casamento foi restaurado aquele dia. Irmão, eu não tenho mais tempo. Mas ali os milagres começaram a acontecer. Essa mulher estava nessa outra religião. Eu falei para ela depois do culto. Eu falei para ela, ó, tem umas coisas que você precisa saber. Eu não sou mais aquele cara que você conhecia. Ela fez ufa. Eu falei, mas eu estou pior. Agora sou crente, de verdade. Porque ela tinha aprendido uma única coisa comigo: odiar crente. E ela não tinha muita vontade de viver nesse meio. Eu disse, ó, eu nem sei direito como é que funciona, mas eu vou descobrir. Os irmãos aqui tem um negócio de um tal de um namoro santo. Então, né, não tem beijo, não tem abraço, não tem agarração, enquanto a gente não estiver debaixo do mesmo teto. E assim foi, irmão. Pegava ela, pegava o Ala, ia para o Parque Barigui passear, voltava, tudo no respeito, deixava em casa. A gente ficava no telefone, que nem namoradinho, conversando.
né? Aquela época, irmão, conta de celular não era brincadeira, afundava o cara. E eu ficava, teve uma vez que eu fiquei 4 horas, deu 400 pau de celular. Sabe? 15 anos atrás. E passou o tempo, nós decidimos então, a partir do mês que vem nós vamos voltar a estar debaixo do mesmo teto. Falei, ó, tem mais uma coisa que eu vou te falar. Eu sei o quanto eu errei com você. Então a partir da hora que nós voltarmos para debaixo do mesmo teto, nós só vamos ter relacionamento de marido e mulher quando você quiser. 3 meses dormindo na mesma cama, irmão. Só dormindo. Sem beijo. Entendeu, né? Sabe, querido, eu não entendo um homem que diz que não consegue se controlar. Almarada, me desculpa, mas quando os frutos do Espírito são verdadeiros, você consegue qualquer coisa. Na primeira noite que ela aceitou, eu falei para ela, tem mais uma coisa que eu não te contei. Na minha vida, tudo é consagrado a Deus. Então agora, antes de qualquer coisa, nós vamos ajoelhar aqui, que nem Adão e Eva, e nós vamos consagrar a nosso relacionamento íntimo ao Senhor, e assim fizemos. Queridos, eu queria ter tempo para contar todos os milagres. Sabe, com 6 meses essa mulher ouviu eu falando sobre os irmãos de Jesus. Doidou. Não, Maria era imaculada, não teve filho. É só Jesus, que veio de Deus. E não, vem cá. Peguei a Bíblia, aquele negócio dos primos, falei, não tem nada de primo, está aqui, ó. Irmãos e irmãs, quer ver no original aqui? Sabe aquele original do todos? Já estava metido, já tinha. Provei para ela por A mais B, que Maria, depois que teve Jesus, levou uma vida de esposa normalmente, como qualquer outra mulher. E ali as escamas caíram dos olhos dela, e ela aceitou Jesus na célula naquele dia. Sabe, de lá para cá, irmão, a gente vem reconstruindo. É uma luta todos os dias. Não somos perfeitos, né, Keller? Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente tem buscado em Deus, que Deus acrescente a cada dia. Nada do que temos a gente pediu. Eu nunca quis ser líder de célula, nunca quis ser diácono, nunca quis ser pastor. Eu queria servir a Deus, eu queria ser grato por aquilo que esse Deus maravilhoso, que eu não acreditava que existia, fez na minha vida, na minha família, na vida das pessoas que estavam à minha volta. Queridos, eu moro com os meus pais. Eu pago aluguel para o meu pai na casa aonde tudo aconteceu. Eu moro no bairro aonde tudo aconteceu. Eu encontro com os meus desafetos todos os dias na rua, com quem eu corrigi todas as situações. Sabe, mas quando eu olho para trás, eu tento entender como tudo isso pôde acontecer. Eu tenho certeza de uma coisa: não foi por minha causa. Foi porque eu deixei Jesus fazer do jeito que tinha que ser feito. Amém? Que esse testemunho seja para a glória de Deus. Eu preciso explicar algo. Às vezes a gente brinca com algumas coisas, e às vezes a gente dá risada de algumas coisas que talvez para vocês não façam sentido. Mas, irmão, eu fiquei alguns anos na salinha com a Didi e com o Francisco, para poder dar essas risadas hoje desse passado. Sabe, houve cura, houve restauração. Talvez algumas mulheres estão se perguntando assim, como é que é a situação da Vanusa? Vem cá, Vanusa. Como é que é a situação da Vanusa quando ela ouve essas coisas? Sabe, ela foi curada também, irmão. Sabe, eu sei que Deus fez algo no coração dela. Essa mulher nesses 15 anos, e a gente já brigou, hein? Pensa num cara que consegue brigar, facinho sou eu. E ela nunca me jogou na minha cara o meu passado. Ela nunca falou do meu passado. Ela nunca me constrangeu fazendo eu explicar coisas desnecessárias. Sabe? Deus fez uma obra que a gente não sabe explicar como é. E eu quero que ela faça essa oração final hoje. Mas eu queria te dar a oportunidade de você refletir um pouco a respeito da sua vida. Talvez você olhe e você
pense assim: eu não estou vivendo nada disso que esse cara viveu. O que eu estou fazendo aqui, né? Uma noite deliciosa dessa. Podia estar lá. Como é que é o nome da sorveteria lá? Na Ozinski. Eita glória. Oziski. Podia estar lá na Oziski. Koziski. Podia estar lá na Koziski. O nome não importa, irmão. Importa o que tem lá dentro daquelas geladeiras lá, que é só Jesus na causa. E você está aqui. Saiba que se você está aqui hoje é porque Deus queria falar algo com você. Sabe, não é fácil. Não é prepotência minha quando eu falo isso. Porque, irmão, não é confortável. Apesar de parecer que não é confortável falar a respeito disso. Não é confortável ter minha esposa aqui ouvindo tudo isso de novo. Não é confortável que os meus filhos ouçam isso de novo. Eles estão aqui, o Alan está lá no fundo, o Estevão está aqui. Mas o meu chamado é esse. O meu chamado é expor a vida pregressa que eu tive, para que todos entendam que não há milagre grande o suficiente que Jesus não possa fazer. Não há transformação necessária que Jesus não possa fazer. Sabe, se realmente você crê e você acreditar, Deus vai fazer um milagre. Você pode ficar em pé? Nós vamos de qualquer forma orar por todos que estão aqui essa noite, mas quem se sentir à vontade com isso, quiser vir aqui para frente, né, que está passando por alguma coisa, seja na casa, ou seja na família, seja um sobrinho, se você está vivendo algo, né, na sua família que você gostaria de ver consertado, ou se simplesmente você quer experimentar da graça que Deus tem colocado nas nossas vidas nessa área, vem para cá, ajoelha aqui, fica aqui conosco aqui na frente. Ela vai orar, se ela sentir de Deus, ela vai falar algo, e eu sei que Deus vai derramar algo diferenciado nessa noite, amém? O que falar para vocês? De que forma colocar para que vocês possam entender? Que foram dias de batalha, de guerra, dias que realmente tinha muita dor, vontade de desistir. Mas essas pessoas que ele conta que não cansaram de orar e de estar ali, acreditando que Deus podia realmente fazer algo, e que Ele fez realmente. É por isso que eu estou aqui hoje. E o meu choro hoje é só de gratidão. Porque por causa de tudo que Ele passou, eu pude ser alcançada. Porque eu não sei onde eu estaria hoje. Eu não sei como estaria o meu filho, que hoje tem 16 anos e é uma bênção para nós. Eu provavelmente não teria o Estevão. Venham aqui, Alan e Estevão, pode vir aqui, por favor. Então, queridos, realmente não há nada que o Senhor não possa fazer quando a gente se coloca. E tem uma parte, quando eu conto pelo que eu passei, que eu digo que aquele dia, na célula em que eu falei sim para Jesus, que eles me chamaram e perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu tinha ido só como convidada. Eu estava indo só para cuidar dele, para ter a certeza que realmente ele não faria mais nada de errado, daí por minha causa. O meu coração, eu entrei naquela célula pensando assim: se eu não fizer a minha parte e algo acontecer com ele novamente, a família dele vai me matar. Então eu vou fazer a minha parte, sem saber. E eu fui naquele dia, quando eu disse sim para o Senhor,
Eu gosto de dizer que Deus olhou para nós e falou: agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Porque até então Ele estava lutando, a gente sabia que as coisas iam acontecer, mas eu precisava também dizer sim, né? Eu precisava também fechar aquela porta. E Deus veio e fez. E hoje nós temos vivido um milagre atrás do outro. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a graça que o Senhor tem derramado sobre a minha casa, Senhor, nós temos sentido todos os dias a sua mão sobre a nossa casa. Senhor, nós temos sentido o seu toque sobre a vida dos nossos filhos. Nós ainda erramos, nós ainda falhamos, nós ainda cometemos coisas que ainda não contentam por completo o seu coração, mas não desistimos do Senhor. Nós estamos, Pai, querendo sentir cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós desejamos e precisamos estar com o Senhor na eternidade. Então a cada dia, renova, Senhor, as nossas forças. E eu declaro sobre estas famílias a força do Senhor, que a cada manhã seja renovada as forças do Senhor sobre cada casal, sobre cada filho, sobre cada irmão, cada cunhado, cada parente, cada pessoa que nós sonhamos em alcançar o Senhor um dia. Mas em especial que os casamentos nessa noite sejam perpétuos. Sejam perpétuos, que até a morte nos separe, que antes disso a gente consiga viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, com ou sem dificuldade. Então eu abençoo essas famílias, eu declaro no nome de Jesus, o que eu tenho vivido, todas essas famílias viverão, em nome de Jesus. As mulheres serão cheias do teu Espírito, de graça e de favor. Os maridos poderão olhar para suas esposas com amor e respeito, como a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, acolhe essas famílias nessa noite, e que esse testemunho, Pai, venha trazer ao coração deles muita paz e muita certeza que o Senhor é com eles, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, por todas as famílias aqui representadas, Pai, por toda a linhagem que está lá fora também. Senhor, que todo filho perdido possa retornar ao seu lar. Pai, que todo marido que ainda não te conheceu possa vir a se converter, que toda esposa que não se dobrou à sua palavra venha a te reconhecer como Senhor e Salvador. Clamamos, ó Deus, que o Senhor entre na batalha com estas famílias, Pai. Eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Todo demônio do inferno que tem trazido discussão, que tem trazido, ó Pai, problemas no meio destas famílias, seja rechaçado hoje, em nome de Jesus. Damos uma ordem, bate em retirada, em nome de Jesus. Decretamos falência do projeto de Satanás para destruir famílias aqui representadas, e declaramos que o projeto de Deus é o que vai prosperar na vida dessas famílias, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus.